Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o treinador Rodrigo Nascente e hoje quero contar para vocês um pouco da minha história dentro da educação física e antes dela, antes de começar e pensar em cursar educação física. Eu sou envolvido com esporte, gosto de movimento desde criança, me criei numa infância bem vivida, como eu digo, porque brinquei bastante na rua, subi em árvore, brinquei de pega-pega, corremos bastante e isso me fez me apaixonar por movimento. Passado esse tempo, veio a adolescência, fui escoteiro durante muito tempo e nesse tempo gostei muito de acampar, gostei muito de fazer esse tipo de atividade. Passando esse tempo, veio a fase ali de 17, 18 anos, onde eu já praticava capoeira. Foi quando eu comecei a ter uma vivência maior com o esporte propriamente dito. Comecei também a fazer dança, e foi uma parte muito legal que eu gostei demais de fazer. E nessa época ali, no ano de 99 ali, veio uma lei onde só poderia ministrar aula de capoeira ou ministrar aulas se tu fosse formado em educação física, certo? E a partir dali foi quando eu comecei a pensar em fazer educação física, porque eu tinha um sonho de dar aulas. Foi quando eu entrei na UBRA, isso em 99, passei no vestibular, cursei a faculdade aí nesses 4 anos. Depois da faculdade, em 2004, quando eu me formei, já fui direto para uma pós-graduação na PUC, em Medicina do Esporte e Ciências da Saúde. Dentro desse tempo, eu comecei a trabalhar com a educação física propriamente dito. Trabalhei com natação, trabalhei com atividade física para deficientes visuais, deficientes com síndrome de Down. Então, assim, essa foi a minha trajetória dentro da universidade. E dentro da universidade eu comecei a fazer um esporte que gostei demais, que foi o trampolim acrobático. Comecei a fazer isso e junto com isso comecei a fazer triatlo. Foi quando eu comprei minha bicicleta e comecei a dar minhas primeiras pedaladas. E a maior história que eu tenho dentro do ciclismo, assim, que foi o lugar mais legal que eu fiz, ou a trajetória mais legal que eu fiz no ciclismo, foi sair daqui de Porto Alegre junto com um amigo e ir até Torres pedalando. Foi um sonho que a gente sempre teve quando era criança e que se tornou realidade. Mas nem só de sonho a gente vive, né? Nós temos a nossa realidade profissional, que a gente precisa ganhar grana, né? Nós precisamos ter uma condição financeira de sustentar aquilo que a gente gosta. Então, dentro dessa proposta, foi quando eu comecei a buscar atividade física de uma forma mais profissional. Foi quando eu comecei a trabalhar, propriamente dito, somente com a educação física. Dentro desse período, algo aconteceu em 2005, ano que eu terminei o meu pós-graduação, eu me casei e dali ficou um pouco inviável de manter aquela atividade toda, sair, pedalar 5 horas, correr, nadar. Então, assim, eu parei de fazer o triatlo, mas não parei de me movimentar, não parei de fazer atividade física, tá certo? O que aconteceu daí? Comecei a dar aula de personal dentro das academias, trabalhava com musculação, trabalhava dentro dessa área do treinamento. Quando em 2004 a academia onde eu trabalhava fechou as portas e eu tive que rapidamente encontrar esse lugar da onde eu estou falando com vocês hoje. 2012, desculpe. Em 2012 foi quando eu comecei o treino inteligente dentro de um espaço que se tornou a nossa sede. E hoje, dentro do Estúdio Treino Inteligente, nós mudamos um pouco essa história de movimento e exercício. Hoje nós entendemos o exercício como algo muito restrito e o movimento como algo maior, algo mais elaborado. Ou melhor, o movimento como algo mais livre. O exercício como um movimento dentro de uma caixa e o movimento como algo mais livre que acontece mais espontaneamente. Tá certo?
Então, para nós hoje, todo movimento é movimento, e aquilo que nós acreditamos é que qualquer pessoa precisa se movimentar para ser considerada saudável. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a história do estúdio Treino Inteligente, que lá em 2012, nós, por uma necessidade de mercado, abrimos as portas e hoje já temos 4 anos aí de sucesso. No meio do ano passado, mais ou menos, começou a surgir a ideia de se tornar um dos centros ou uma unidade de treinamento VIS, que são centros de atividade física integrada. E nesses centros, nós somos 12 unidades, existem esses gestores que conversam sobre como melhorar o seu serviço e como fazer dessa realidade de trabalhar sem máquina, de trabalhar utilizando a força como a principal capacidade ou o principal elemento a ser construído dentro das pessoas. Juntamente com essa galera, nós temos desenvolvido então essa ideia do VIS. Então hoje somos o Estúdio Treino Inteligente VIS, trabalhamos com as mais variadas faixas etárias, desde crianças até mesmo a terceira idade. Nós já tivemos casos aqui muito legais de alunos que vieram para treinar conosco, indicados por quiropraxistas, já vieram alunos indicados por médicos aqui, alunos que normalmente não iriam para uma academia normal ou regular, pelo fato de um cuidado, pelo fato de não se sentirem à vontade dentro da academia. E aqui no espaço, como é um espaço menor, como ele é a nossa proposta de treino é uma proposta mais individualizada, nós atendemos pequenos grupos de até 5 pessoas. Dentro dessas pessoas, nós procuramos sempre atender as necessidades delas. 99% das pessoas que nos procuram vêm por algum problema, ou de ordem física, ou de ordem estética. Por quê? Porque elas buscam resolver esse problema. E o mais interessante disso é que através do movimento, nós conseguimos melhorar a questão estética, deixando mesmo essa questão estética em segundo plano, o que é às vezes controverso dentro do que hoje se prega na maioria dos centros de treinamento, na maioria dos lugares ou na maioria dos sites que você procura informação sobre atividade física. Nesses sites você vai encontrar que você deve fazer exercício A, B e C, você deve se alimentar desse jeito, mas nós aqui entendemos que uma pessoa que se move bem é uma pessoa que alcança os seus objetivos estéticos, sim. Para isso nós utilizamos basicamente kettlebell, TRX e o peso do corpo. Falando um pouco dessas ferramentas, a que mais me fascina e a que mais eu vejo que deve ser implementada dentro da sua rotina de treino é o teu próprio corpo. Uma pessoa que conhece bem o seu corpo, ela vai treinar melhor, ela vai conseguir se expressar através do movimento e vai conseguir melhores resultados dentro da sua atividade fim, ou seja, do seu exercício, daquilo que ela gosta de fazer. Vou citar um exemplo de um corredor. Não adianta nós termos um corredor muito forte se esse corredor não domina a principal ferramenta que ele utiliza para correr, que não é o tênis, que não é a roupa, é somente o seu próprio corpo. Se ele não domina bem esse corpo, não adianta ele ter o melhor tênis, a melhor camiseta, o melhor calção. A sua corrida vai lhe causar lesões. Falando um pouco desse corpo que precisa se mover bem, nós colocamos um pouco de sobrecarga em cima desse corpo. Utilizamos então o kettlebell, que eu quero falar um pouco sobre ele mais adiante, junto com a minha formação dentro do Arte da Força. Em 2009 foi a primeira vez que eu ouvi falar do TRX. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de TRX, e na época era treinamento suspenso, não havia isso em Porto Alegre. Eu importei o meu primeiro TRX, que guardo saudosamente até hoje. Importei ele e comecei a trabalhar dentro dessa metodologia de utilizar o corpo ou o peso corporal como forma de aumento de carga de treinamento. E os resultados foram muito legais, porque dentro dessa forma de treinamento,
nós conseguimos utilizar o corpo e conseguimos utilizar o movimento livre, não guiado como numa máquina, por exemplo. No TRX você consegue muitos resultados interessantes trabalhando essa pessoa dentro da sua capacidade e dentro da sua limitação, que é uma das coisas que nós respeitamos muito aqui no estúdio e todas as unidades VIS respeitam muito, que é a individualidade. Você não tem como fazer o mesmo exercício, ou melhor, você não tem como fazer o mesmo movimento que eu. O mesmo exercício, sim, mas o mesmo movimento, dificilmente, porque cada um de nós temos uma forma de movimentar, cada um de nós temos uma forma de se expressar através do movimento. Bom, falar um pouquinho sobre uma das ferramentas de treino que eu mais amo. Eu não posso deixar de esconder, eu não posso esconder essa minha alegria de falar sobre o Kettlebell Training, que foi, juntamente com o TRX, algo que me fascinou muito pela praticidade e pela simplicidade dessa ferramenta, que é uma bola de ferro com alça, que você utiliza para fazer diversos exercícios, que eu mesmo adoro treinar. Não tenho como dizer para vocês assim, isso é tão bom, se você não treina. Eu treino com isso, gosto de treinar com isso, e estou sentindo muita falta de treinar de maneira mais intensa ou de maneira mais regular, como eu gosto e como eu entendo que seja necessário de fazer. Em 2008 eu adquiri o meu primeiro kettlebell, um redondinho com todo de plástico, assim, bem bonitinho. Foi o meu primeiro kettlebell. Foi quando eu olhei aquilo, eu precisava ter um kettlebell. Foi quando eu mandei vir, não tinha aqui em Porto Alegre para comprar, comprei em São Paulo pela internet. E aí veio o meu primeiro kettlebell, nunca esqueço, com a alça quadrada, meio emborrachado, meio com a alça sem borracha. Mas ali se deu o start, ele foi o meu primeiro kettlebell que eu adquiri, que eu comprei. Um kettlebell de 12, um de 8, nunca esqueço que aquele de 12 parecia um absurdo de peso, e eu não entendia como fazer aqueles movimentos, aqueles exercícios, como eu via na TV, ou como eu olhava ali, Pavel Tedsolini, o próprio Thiago Passos, que eu ainda não conhecia pessoalmente, Gian Bueno, Mike Marler, eles faziam daquela bolota de ferro algo que eles brincavam mesmo. Então, como é que eu olhava aquilo e não conseguia fazer aqueles mesmos exercícios com um peso tão leve, né? E eu ouvia eles falar de 16 quilos, 20 quilos, 24 quilos. Cara, pra mim aquilo era surreal. E hoje é muito comum nós aqui no estúdio trabalharmos com alunos com pesos acima de 20 quilos. Alunos que, se você olhar para ele e você vai dizer assim, não, você não tem condições de fazer com esse peso, isso é muito peso para ele. E nós temos visto que o peso é uma forma de correção. Ninguém pega um peso pesado sem cuidar das suas costas, mas o peso leve você pega de qualquer jeito. E é geralmente onde as pessoas se machucam, com os pesos mais leves, com as atividades ou com as coisas mais fáceis de fazer. E uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês foi da minha formação. Meu primeiro curso de kettlebell foi em 2008 com o Gian Bueno, que foi quando eu conheci o Arte da Força. Vi e treinei pela primeira vez com os kettlebells do Arte da Força, que hoje não acredito que tenha no mercado melhores do que os deles, tá certo? Não somente porque nós somos um estúdio VIS e utilizamos a metodologia do Arte da Força, mas por realmente experimentar e treinar com esses kettlebells, e ao longo desse tempo todo aí temos alcançado ótimos resultados. E tá aqui a mãozinha limpinha, já peguei kettlebell com restos de ferro que machucam a mão. Bom, aí a história vai longe. O que aconteceu? Em 2014 eu concluí a minha prova de ADF Pro. E o que é ser um ADF Pro? Foi uma das provas mais árduas que eu fiz.
fisicamente falando, que esse processo do Arte da Força de formação de ADF Pro é o mesmo processo que é utilizado na RKC, certo? De fazer os 100 snatches em 5 minutos, com 24 quilos para homem e 16 quilos para mulher. Em 2014 foi quando eu concluí a minha prova, consegui passar. Em 2013, no final de 2013, foi quando eu comecei a treinar focado nisso. Então foi um ano inteiro de preparação física para chegar lá e fazer esse teste. Fiz o teste 2 vezes. A primeira vez que eu fiz, eu consegui fazer 85 repetições. A segunda vez que eu fiz, foram 99 repetições. Essa eu estava lá em São Paulo, não foi por vídeo, eu fui lá, estava fazendo o teste. E nunca esqueço, cara, porque foi no 99, quando subiu o peso, estava descendo, apitou o relógio, marcando 5 minutos. E aí, o Thiago me perguntou assim: Nascente, o kettlebell já estava no chão? Eu disse não. Eu disse beleza. Tu acha que valeu? Eu disse não. 100 é 100 e 99 é 99. Então é essa exigência, não que o Arte da Força coloca em cima das pessoas que querem fazer a prova, mas que nós mesmos acreditamos que seja importante, porque esse pode representar um aluno que você vai cuidar melhor ou pior, porque você é excelente naquilo que você faz. Depois de fazer a prova física, eu não sabia que a prova teórica seria muito mais difícil, tá certo? Então, depois de fazer a prova física, que foi extenuante, sim, mas tivemos uma prova teórica, onde respondemos 15 questões, sendo que dessas 15 questões, 2 delas eram por Skype, uma delas com o Thiago Passos e outra delas com o Silas Rodrigues, que são os fundadores do Arte da Força, tá certo? Dentro dessas dessas 15 questões, essas 2, vou dizer para vocês que me tiraram o sono há algum tempo, porque não é somente você entender de exercício, mas é de compreender o movimento, saber de como esse movimento acontece nos 3 planos, porque não existe um movimento acontecendo num plano só, como nós vemos na faculdade muitas vezes. Esse exercício trabalha esse músculo trabalha nesse plano, e esse plano trabalha isso, aquilo. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, e para não dizer em todas as vezes, o movimento ele é tridimensional, ele é integrado e ele acontece então em todas as direções e ao mesmo tempo. Pensando nessas 2 questões que me tiraram o sono, foi que eu dei o maior valor a esse título que hoje eu tenho de ADF Pro, o qual estou muito triste de não poder ter ainda feito a minha revalidação, que vai chegar agora no final do ano, e provavelmente eu não vou conseguir alcançar, porque eu tive 2 lesões que me impediram de treinar como o teste demanda e como isso é necessário. Então vou protelar esse teste para o início do ano que vem. Quero ver se em março ou abril do ano que vem eu já esteja realizando essa revalidação desse teste, que a cada 2 anos é necessário fazer. Dentro dessa caminhada, dentro dessa história toda de atividade física, de sair de exercícios com máquina, de entrar nos exercícios com peso corporal, de começar a treinar força, começar a treinar intensidade, de saber que é importante sim o profissional da educação física conhecer, além de exercício, conhecer de movimento, além de conhecer de exercício e movimento, saber sobre gestão, saber sobre empreendedorismo, que é uma das coisas que mais nós estamos vendo agora junto com o VIS, tá certo? De compreender que a área da educação física tem muito a crescer, mas não tem como nós continuarmos fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Acho que era isso a minha parte assim, de falar sobre mim, sobre aqui o estúdio, sobre os estúdios VIS, sobre o Arte da Força, sobre kettlebell, sobre TRX. Eu acho que era isso. Acho que agora a gente vai conversar um pouquinho mais informalmente sobre alguma dificuldade. Eu quero já deixar registrado aqui nesse vídeo que
é legal pra gente saber o teu feedback, saber o que você achou dessa história toda, o que de tudo isso você conseguiria dizer, puxa, eu quero seguir nessa história, eu quero ser um ADF Pro, ou eu quero treinar dessa forma, ou eu quero entender o movimento dessa forma. Como esse vídeo de alguma maneira te despertou um desejo de sair da tua zona de conforto. Eu quero já deixar registrado aqui para você, deixar um comentário pra gente. E quero agradecer aqui pessoalmente e nesse vídeo mesmo a FunRoller Brasil por essa oportunidade que a gente está tendo de trocar essa informação. Vocês devem estar vendo passar ali atrás o logo da FunRoller Brasil, porque ela tem acreditado sim em profissionais que estão fazendo a diferença sim no mercado da educação física. E o que nós podemos fazer com isso é retribuir. E como nós podemos retribuir isso? Oferecendo um serviço de excelência e de qualidade para todas aquelas pessoas que nos procuram. Muito obrigado pela tua atenção e até uma próxima. Valeu!